Salve, salve, meu povo! E aí, como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, começando aqui mais um Filosofia Reverbérica, o meu, o seu, o nosso podcast, nessa segunda temporada. Esse episódio que é o episódio de número 247, sim, meu querido Reverbérico, minha querida Reverbérica. São 247 episódios na nossa segunda temporada. E aí, nessa nossa segunda temporada, eu trago para vocês ainda muitas reverberações e aquele velho pedido de toda segunda e de toda quinta-feira. Olha aqui, ele aqui, ó. Filosofia Reverbérica, assim, nosso e-book. Ou livro digital, se você quiser assim chamar. Se você ainda não adquiriu, adquira. Se você já adquiriu, divulgue para as pessoas para que mais pessoas tenham acesso à mensagem. E você também pode compartilhar, curtir e divulgar para as plataformas, para as pessoas que queiram ou que você deseja que ouçam essa mensagem. Então, estamos no Instagram, estamos no YouTube, Spotify e também no TikTok. Acesse onde você estiver vendo, divulgue para as pessoas, divulgue a mensagem para que a gente tenha mais pessoas acessando filosofia por esse caminho tortuoso que são as redes sociais. E a frase de hoje que a gente vai reverberar com vocês vem do Winston Churchill. Sim, eu fiz questão, estive em Londres em janeiro, eu fiz questão de tirar ali uma fotinho da estátua desse grande político. Aí você vai falar, nossa, tá idolatrando político. Na verdade é um político que influencia os políticos que, antes de se perderem no caminho, tem aí uma referência bem importante, como ele foi primeiro-ministro da Inglaterra, né? Ele pode contribuir muito com o pensamento dele. Como essa frase, por exemplo. Olha lá. A diferença, olha o que ele fala, hein? Que a diferença entre os seres humanos e os animais é que os animais nunca deixariam um estúpido ser líder da manada. Então, a diferença entre os seres humanos e os animais é que os animais nunca deixariam um estúpido ser o líder da manada. Então, para a gente pensar num passado bem recente e não posso dizer num futuro tão próximo, mas no passado não tão recente, a gente sabe que a liderança, eu vou chegar num contexto que a gente tem nos municípios hoje em todo o Brasil, que esse ano é um ano de eleição, né, no Brasil dos municípios. Então, para a gente lembrar o seguinte: quem são os líderes que a gente vai colocar na nossa manada? Mas o que é importante pensar é o conceito de liderança. Quando o Churchill comenta, né, sobre esse conceito, né, dos animais não deixarem um estúpido assumir a liderança da manada, é para onde essa liderança vai guiar a manada, para onde essa liderança vai levar a manada. Então, os animais, eles têm essa plena consciência que, de repente, se é um estúpido que vai estar liderando a manada, ele vai levar a manada à desgraça, vai levar a manada à morte. E aí, entre eles, pelo instinto, eu falei consciência, mas vocês devem entender instinto, né? Que o instinto vai fazer com que eles percebam que aquela liderança não é uma liderança que vai poder levar eles para um bom lugar. Então eles não deixam essa liderança. Existe uma disputa, por exemplo, entre leões, daquele que vai ficar
sendo alfa, né, e que vai procriar agora eu não sei, leão, não sei o que é. Matilha? Ixi, agora eu não sei. A manada, não sei também, não sei. Mas depois a gente pesquisa e descobre, né, gente? Mas eles têm uma disputa entre eles para ver aquele que vai ser o alfa, porque é ele que vai procriar junto com a leoa. E aí vão nascer filhotes das mais, né, diversas leoas aí, mas ele que é o alfa e que vai fazer essa procriação para sempre ter futuramente leõezinhos ali bem, vamos dizer assim, com um instinto muito mais forte. E isso não acontece nos seres humanos, né? A gente pode pensar que nas últimas 3 décadas, pelo menos, a gente tem as lideranças políticas, né, nos diferentes governos, baseadas nos interesses de grupos que, obviamente, estão relacionados às suas pautas. E, em geral, essas pautas que os grupos tomam à frente são as pautas financeiras, né? E aí que está o problema. Quem não detém parte financeira não vai ter nada. E aí, quem detém a parte financeira tem todas as benesses e se apropria de tudo, e com certeza a manutenção, né, desse status quo de que, como diria o grupo As Meninas nos anos 90, o que de cima sobe e o que de baixo desce, né? A gente já sabe que sempre quem estiver em cima vai se manter em cima e quem estiver embaixo vai cada vez se manter mais embaixo. E aí a gente tem um conflito que ele é anunciado aí e depois começa a ser propagado estupidamente pelas pessoas, né? Que há uma ideia de comunismo, que há uma ideia de que existe uma esquerda que tenta manipular as criancinhas na escola, doutrinando que essas pessoas... Tanto é verdade que se existisse uma doutrina nas escolas, nenhuma dessas pessoas que se elegeram com essas pautas seriam eleitas, né? Porque todo mundo passou pela escola. E aí é saber que essas pessoas são pessoas que não detêm o conhecimento necessário e identificariam essas pessoas como pessoas contrárias àquilo que elas foram doutrinadas. Mas vamos lá. Vamos entrar um ponto mais forte dessa proposta do Churchill, quando ele diz que os animais, eles não deixam os estúpidos tomar a frente e nós humanos deixamos. Então a gente tem nesses últimos 30 anos uma sociedade baseada no dinheiro, não no conhecimento. Então, por vezes a gente teve pessoas na política, pessoas discutindo a política, se propondo, né, em entrar nessa discussão com conhecimento de causa, sabendo o que ia fazer, sabendo suas propostas, tendo interesse num debate político, e se apagaram, porque foi criado uma ideia, principalmente a partir do dinheiro, onde com as discussões que estavam presentes e as propostas que foram apresentadas fizeram com que as pessoas que estavam na classe média tivessem uma perda no seu rendimento. Então elas perderam o poder de consumo, perderam algumas coisas e tal, e ficaram um pouco sem grana. Em contrapartida, a galera que era mais pobre, por conta de políticas sociais, começaram a subir um pouquinho, né, financeiramente, começaram a poder consumir melhor, poder se colocar dentro da sociedade de forma diferente, fazer um curso superior, enfim. Dentre todas essas coisas, o que acaba acontecendo?
a classe média desce um pouquinho, a classe baixa sobe um pouquinho, e a classe alta, que já era alta, estoura e vai cada vez mais para cima. Ou seja, a diferença social entre a classe baixa e média, ela cai. E a diferença social entre a classe média e alta, ela se distancia muito. E aí a classe média, ela acaba tendo uma revolta, né, em relação ao que vem acontecendo. E aí nascem todos esses movimentos que vocês conhecem aí, que tipo vão contra as políticas sociais, que vão fazer as pessoas terem acesso às coisas, e aí vem todo esse movimento de não querer ser igual, né? Então eu tenho lá meu Corsinha, que eu comprei, tô terminando de pagar, e aí eu tenho medo de repente você dar direito pro pessoal que trabalha, né, como doméstica ou como em alguns serviços braçais, porque aí vai que essa pessoa também tem o direito de ter o Corsinha dela, né? E qual a minha diferença para ela, sendo que eu também sou trabalhador, né? E também, só que eu não, né? Eu sou empresário, eu sou empreendedor, eu sou uma pessoa que empreende. Eu tenho lá minha lojinha, que eu tenho que pagar um monte de taxa, tenho que pagar um monte de coisa, e eu sou empresário, eu sou empreendedor. O Abílio Diniz também era, né? Só que olha lá a diferença de um para outro. Enfim, e aí todas essas discussões que a gente vem acompanhando entre direita e esquerda, essas discussões entre liberdade nas mídias sociais por conta de pessoas que lucram muito nas mídias sociais, e aquelas pessoas, assim como eu, que são micro-influenciadores, não sei, posso dizer até nano-influenciadores, né? Vão achando que vai ser tolhido da sua liberdade de expressão por conta de um projeto de lei que vem. Então, existem muitos interesses, muitas coisas que ainda são discutidas que passam pela estupidez das pessoas. Não só a estupidez das pessoas que nos assistem ou que produzem conteúdos, mas principalmente das pessoas que estão lá com a caneta na mão, decidindo sobre as leis, decidindo sobre o que é importante ou não fazer. Mas aí eu queria deixar um recadinho aqui para os meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, para que vocês entendam simplesmente uma coisa, independente do seu posicionamento político, independente dos seus interesses, mas que vocês compreendam o seguinte: em quem vocês vão votar agora nas eleições municipais são pessoas que apresentam propostas, que têm uma pauta que se adeque ao que você tem interesse e que você possa cobrá-la. Seja uma pessoa que você pode bater na porta lá do gabinete dela e falar: e aí, qual que vai ser? Porque tem muitas pessoas que elas abrem esse diálogo com você, e aí quando você bate lá na porta do gabinete, ele nunca pode te atender. Tá? Então, pense bem em quem você vai dedicar aí o seu voto. Mas acima de tudo, para que vocês entendam como é que funciona esse sistema que a gente tem, né, por detrás dele. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo dessa vez, mas é importante o que eu vou falar para vocês. Façam o seguinte: para além disso que eu já falei de você votar em alguém que você tenha acesso para que você possa cobrar lá no gabinete, vejam quem é o inimigo que essa pessoa está elegendo. Como assim? Peraí, não entendi. O inimigo. Isso, veja qual é o inimigo que essa pessoa está elegendo. Porque dentro do marketing ideológico, do marketing político, que é feito para que essas pessoas se candidatem, elas elegem inimigos. E talvez esses inimigos são inconscientes em você, e você acaba aceitando determinada pauta porque você se identifica com isso. Por que você se identifica com isso? Já parou para pensar, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica? Não? Então comece a parar para pensar. Quando eu digo que eu sou contra o aborto, sou contra o aborto. Um grupo vem e cola nesse meu discurso de ser contra o aborto. Mas, normalmente,
quando a gente vê as pautas que são discutidas em relação ao aborto, na prática todo mundo é contra o aborto. É o aborto aquela menina que foi estuprada, é o aborto aquela menina que de repente ela engravidou numa situação inesperada, aquela família que já tenha sei lá quantas crianças que já estão lá naquela família e de repente o controle, né, para que elas não tenham mais filhos, né, para que ela, na verdade, a mulher não quer ter mais filhos, então é um direito dela conseguir fazer esse controle, mas dentro de uma sociedade machista, como é que vai explicar isso, né? Então, enfim, todos esses detalhes, então as pessoas são contra o aborto. Porém, as nuances que vêm e que trazem com que as pessoas abortem são outras. E o aborto ele é normalmente realizado em clínicas clandestinas, em coisas clandestinas, e às vezes nem clínicas, nem em espaços clandestinos, de maneira irregular. Enquanto a amante desse político que vota essas leis, a amante dele, quando engravida, ela faz um aborto numa clínica, tudo bem pago, tudo bem direitinho. A filha desse político, quando ele engravida, ele não queria que ela engravidasse, ele vai lá e paga uma clínica, paga para ela ir para fora do país, muitas vezes para ela realizar o aborto. Então, assim, quando se começa uma discussão sobre qualquer pauta, seja ela qual for, você saber de onde as pessoas estão falando, qual a perspectiva dessa pessoa em relação a isso. Porque é muito fácil chegar e falar, eu sou pró-vida. Eu sou pró-vida, mas quando a polícia entra e mata geral dentro da comunidade, isso é bandido bom que tinha que morrer mesmo. Mas espera aí, você é contra o aborto, então não era nem para eles terem nascido, porque você é contra que mata, enfim. Para a gente repensar as pautas que a gente defende, o que tem por trás dessas pautas. Se são pautas que muitas vezes você está defendendo porque você se identifica com essas pautas, ou se são pautas que você está defendendo sem um aprofundamento na discussão, como muitos têm feito, como eu disse, nas últimas 3 décadas. E é por isso que a gente existe. Canal aqui para discutir filosofia, canal para discutir cotidiano com vocês e pensar em algumas questões que talvez vocês não tinham pensado. Como eu disse, o vídeo vai ficar mais longo, a gente vai reverberar um pouquinho mais durante essa segunda-feira e do mesmo jeito eu deixo esse beijo no seu coração, pedindo para que você divulgue a mensagem, você compartilhe, curta, deixe comentários sobre o assunto se você quiser que ele prolongue durante a semana, se você quiser debater mais coisas, se você de repente não é um dos que acreditam que os estúpidos devem estar à frente da nossa manada. Então, para a gente repensar como a nossa sociedade tem vivido, como o Brasil tem sido direcionado nesses últimos 30 anos, independente de corrente política, meus queridos e minhas queridas, mas vocês sabem que os últimos anos foram os piores. Você sabe, mesmo que você aplaudia o palhaço, para mim é um palhaço, né, de circo, que não é de circo, mas palhaço no sentido que o palhaço de circo é muito bom, né, porque ele é um profissional das artes circenses, enfim, mas o palhaço no sentido daquele que iludia a plateia, brincava com a plateia, fazia o que queria, botava o dinheiro dele no bolso, passava a mão no dinheiro de todo mundo e, indiferente de direcionamento político, jogava com essa galera, como eu acabei de dizer, que não raciocinava, que não reverberava em relação às suas pautas e ao que defende. Mas é isso, meus queridos reverbéricos, meus queridos reverbéricos. A pauta é extensa, o Churchill provoca esses questionamentos e essa reverberação toda. Mas não esquece, vamos pensar que esse ano é eleição e que a gente não pode escolher um estúpido para liderar a nossa manada. Já escolhemos vários, vamos
começar a pensar e vamos começar a mudar. Então um beijo no seu coração e não esquece, bebe água!